Ah, bom, deixa eu me apresentar. Eu sou o Will, sou missionário, faço missões no contexto dos povos originários. Estou aqui com meu sogro, o apóstolo Márcio. Sou casado com a Nahara. A Nahara também trabalha comigo no mesmo trabalho, né? Trabalho de tradução bíblica com povos indígenas. Nós não moramos mais no Rio de Janeiro, moramos no Mato Grosso, numa cidade chamada Alta Floresta. Já tem 7 anos que a gente está na missão em tempo integral. Estou muito triste, irmãos, porque eu trouxe o computador para passar um vídeo para a igreja e aí eu não consegui encontrar o vídeo. Tá? Procurei em tudo que é pasta ali, não consegui encontrar, mas mesmo assim eu tenho certeza que Deus ele reservou algo especial para o nosso coração hoje, amém? Bom, gostaria de compartilhar com vocês lá no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 5. Enquanto você procura, quero glorificar a Deus pela oportunidade. É sempre bom poder falar de Jesus, né? Compartilhar um pouco da missão dele, a missão que não é minha, a missão que é de Deus. Agradeço ao pastor pela oportunidade, tá, pastor? É sempre bom conhecer uma igreja nova, um povo, né? Sedento pela presença de Deus. Amém? Livro de Lucas, do capítulo 5. Quando acharam, digo amém. Diz assim, ó, certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, e o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Se você puder também, abra a sua Bíblia lá no livro de Mateus, agora. Livro de Mateus, capítulo 14. Mateus 14, versículo 25. Mateus 14, versículo 25. Amém? Diz assim, ó, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, mas por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Amém? Pode tomar teu assento. Irmãos, como eu pude compartilhar, de início eu sou missionário, então esse tipo de mensagem é uma mensagem que todas as vezes que eu abro, eu leio, mexe muito comigo. Inclusive, quando o pastor abriu ali no Salmo 100, dizendo, toda a terra aclame ao Senhor, eu fiquei pensando, nossa, que convite que Jesus está fazendo através desse versículo lá de Salmo 100, para que a gente possa se envolver com aquilo que ele está fazendo, né? Uma vez um professor na base missionária onde eu me formei disse assim, olha, sabia que a missão de Deus só existe porque ainda não há adoração. Hoje eu consigo entender que tem um versículo lá em Apocalipse que diz que naquele grande dia todos os povos estarão diante do Cordeiro. Não sei se você já leu. Diz assim, ó, todas as etnias, culturas, todos os povos da terra estarão diante do Cordeiro, clamando a Deus, só o Senhor é Deus. E aí, quando ele disse isso, eu pude entender que, na verdade, a volta de Jesus está atrelada àquilo que nós estamos sendo incluídos a participar.
que é a missão dele. Uma vez que nós levamos a mensagem de Deus a todos os povos da terra, é como se nós estivéssemos trabalhando de forma privilegiada naquilo que ele colocou no seu coração como propósito, alcançar todos os povos. Esse é o nosso trabalho, meu e da minha esposa. Nós trabalhamos com povos não alcançados. O que são povos não alcançados? Povos da janela verde que ainda não sabem, nunca conheceram, nunca ouviram falar sobre Jesus. Muitos povos que nós entramos, aldeias, indígenas que nós conversamos, a gente pergunta, você sabe sobre Jesus? Ou melhor, você sabe sobre Deus? Sim, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que criou a caça, o Deus que criou as árvores, o plantio. Sim, e você conhece sobre Jesus? Quem é Jesus? Muita gente nunca ouviu falar sobre Jesus. Esses são os povos não alcançados. Esse texto que eu li aqui é o texto que Deus me deu quando Ele me colocou no trabalho missionário em tempo integral. Que é quando Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, tem um encontro pela primeira vez com Pedro. Esse daqui é o texto que marcou a minha vida. Quando eu li esse texto aqui, irmãos, eu estava fazendo faculdade, trabalhando de carteira assinada, CLT, morava ali no centro de Campo Grande. Quando eu li esse texto aqui, eu pude entender que era o início daquilo que Deus estava me incluindo, naquilo que Ele estava fazendo no mundo. Esse texto fala da primeira vez que Jesus se encontra com Pedro. Todo homem que se encontra com Jesus tem a sua vida transformada, sim ou não? Quantos aqui já tiveram um encontro com Deus? Levante a sua mão direita, assim. Acredito que todos nós já tivemos um encontro com Jesus, e esse encontro, ele transforma a vida do homem. Você começa a ser transformado. Inclusive, vale dizer de que se encontrar com Jesus não é um evento único. Você não se encontra com Jesus e pronto. No estalar de dedo, sua vida é transformada. Né? As coisas vão começar a melhorar porque você se encontrou com Deus. Na verdade, esse encontro acontece todos os dias. Todos os dias, quando eu abro a Bíblia, quando eu oro, quando eu busco a presença dele, eu estou tendo um encontro com ele. Certo? O que é que acontece com o homem que tem um encontro com Jesus? Todo aquele que tem um encontro com Jesus, ele tem revelado uma direção e um motivo de renúncia. Primeira vez que eu li esse texto, eu pude entender isso. Que quando Pedro ele tem um encontro com Jesus ali, a intenção de Jesus era revelar para Pedro uma direção. Era revelar para um homem que estava frustrado, né? Que passou a noite toda tentando pegar peixe e não conseguiu, defraudado pelas suas próprias habilidades. Jesus encontra com esse homem e diz, eu vou dar uma direção para você. Só que toda a direção que Deus dá para nós, vem também junto um motivo de renúncia. Porque não tem como fazer a vontade de Deus sem que eu deixe alguma coisa para trás. É exatamente isso que Jesus está ensinando para Pedro aqui. Vale lembrar de que nesse contexto, Jesus já era um homem muito famoso. Pelas maravilhas que ele havia feito, pelas curas, pelas libertações. Tudo que Jesus fez, né, no seu caminhar, no seu ministério, deixou muito famoso. As pessoas queriam saber que Jesus era esse. Quem é esse Jesus que onde ele passa alguma coisa acontece? Quem é esse homem? As pessoas eram curiosas para saber que Jesus era esse. Jesus, quando chega ali, uma multidão está acompanhando Jesus. Jesus chega na praia, uma multidão que acompanha Jesus só por curiosidade, chega ali e senta, com a expectativa de que Jesus fosse fazer alguma coisa sobrenatural, porque isso já estava enraizada na sua fama. Aonde Jesus passa, as coisas se multiplicam. Quem não anda, passa a andar. Quem não ouve, passa a ouvir. Quem não enxerga, passa a enxergar. Vamos ver então o que é que Jesus pode fazer agora. Eles estão na expectativa de que Jesus fosse fazer alguma coisa. Se assentam na praia, Jesus chega e se encontra com um homem que está frustrado, que passou a noite toda tentando pescar o peixe. Agora vale pensar de que se existia uma coisa que Pedro sabia fazer, era pescar.
se existia uma coisa que poderia trazer o sustento para a vida de Pedro, para a sua família, era a pesca. Haja visto que Pedro aprendeu de pesca com seu pai. Pesca era tudo que Pedro sabia. Só que, nesse momento, Pedro vai ser defraudado pela sua própria habilidade. Por exemplo, tá dando uma microfoniazinha, né? Ó, som. Som. Pedro passa a noite toda fazendo aquilo que ele mais sabe fazer. E aí ele é defraudado por aquilo que ele sabia. Ele talvez tenha observado o vento, o céu, a água, mas ele não consegue pegar peixe nenhum. É nesse momento que Jesus tem um encontro com esse homem que está frustrado, lavando a rede. Bom, existe uma história romântica aqui. Talvez se eu, missionário, escrevesse esse texto, eu diria, Jesus chegou diante daquele homem frustrado e disse para ele, fica tranquilo, vai ficar tudo bem. Ou talvez Jesus dissesse para ele, fica tranquilo, eu cheguei, você me conhece? Eu sou Jesus. Sou eu que trago felicidade para o coração das pessoas. Você está frustrado agora, mas esse encontro vai gerar uma alegria no seu coração. Jesus não diz nada disso. Olha o que Jesus diz para ele. Me empresta teu barco. Me empresta teu barco. Se fosse eu que escrevesse esse texto, eu diria, Jesus chega para ele e diz, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Na história mais romântica do texto, Jesus curaria a frustração do coração de Pedro. Só que não é isso que Jesus faz. O que é que Jesus vai fazer aqui? Jesus diz, me empresta o teu barco. E aí ele diz, pega o barco, coloca a uma distância considerável da margem, as pessoas sentam na praia, Jesus sobe no barco, começa a ensinar para o povo, começa a pregar. Jesus não cura a frustração de Pedro primariamente. Não cura. Jesus entende que o mais importante aqui é pregar para a multidão que o segue. Isso aqui me confronta demais. Por quê? Jesus está fazendo uma divisão. Está dividindo quem é multidão de quem é discípulo em potencial. É assim que Jesus vê Pedro, como um discípulo em potencial. Talvez quando Pedro olha para Jesus se aproximando, Pedro não soubesse a dimensão do que esse encontro geraria. Só que quando Jesus olha para Pedro frustrado, Jesus já enxerga um discípulo em potencial. Nós não conseguimos, às vezes, dimensionar o olhar de Jesus. Jesus olha além daquilo que a gente consegue enxergar. Jesus vê um potencial discípulo. E vendo o potencial discípulo, Jesus pensa, é melhor pregar para a multidão primeiro. Porque a multidão, diferente de discípulo, ela vem para o culto, senta, ouve a mensagem, depois ela sai e vai embora. A multidão vem para o culto, ouve a mensagem. Às vezes a mensagem não é da maneira que ela esperava que fosse. Daí a multidão vai embora, mas permanece da mesma maneira. A multidão é diferente do discípulo, porque a multidão às vezes só está seguindo a Jesus por curiosidade, por aquilo que Jesus pode fazer, pelos sinais e pelas maravilhas. Só que o discípulo é diferente. Perceba que Pedro, mesmo frustrado, mesmo Jesus não dizendo primariamente para ele, vai ficar tudo bem, eu vou curar seu coração, mesmo Jesus dizendo, me empreste o teu barco, não dando um retorno positivo para aquele discípulo, Pedro permanece no mesmo lugar. E é aqui que eu gostaria de pregar para você nessa noite. Talvez você entrou aqui frustrado, talvez o ano não foi da maneira que você esperava que fosse. Talvez aquela promessa que Deus fez, que talvez você pensou que aconteceria esse ano, se passaram os dias, nada aconteceu. Talvez você entrou aqui pensando, eu ouvi uma promessa de que esse ano seria diferente, só que aquela pessoa que te dava trabalho continua dando trabalho ainda.
aquela porta de emprego não abriu, aquela promoção não veio, e você entrou aqui como Pedro, lavando as redes. Se passou um ano inteiro e você foi defraudado pela sua própria habilidade. E aí você está lavando a rede. Quando de repente se aproxima um homem que pode mudar sua vida por completo. Mas você não sabe ainda. Você não consegue dimensionar isso. Pedro não conseguia dimensionar o que Jesus poderia fazer na vida dele. Jesus prega para a multidão. Depois que prega para a multidão, Jesus diz: agora, Pedro, você vai colocar o barco de volta na água e vai jogar a rede aonde eu mandar. Mas eu tentei a noite toda. Isso era tudo que eu sabia fazer. Se você me pedisse para trabalhar com carpintaria, eu não conseguiria. Mas se você me pedisse para poder pegar um barco de peixe, talvez eu conseguiria. Porque isso era tudo que eu sabia fazer. Só que eu passei a noite toda. Eu usei todas as técnicas. Eu usei tudo que eu podia, que eu sabia e que eu aprendi com meu pai. E não consegui pegar nenhum peixe. Só que Jesus diz para ele: só que agora você vai jogar a rede segundo a minha palavra. Segundo a minha palavra. A Bíblia diz que a quantidade de peixe que Pedro pesca é tanta que a rede se rasga. O barco começa a afundar. Isso daqui é muito confrontante para mim. Por quê? Se Pedro tentasse levar a pesca de volta para casa, ele não conseguiria. O nome da pesca é pesca maravilhosa. Por quê? Porque tem uma abundância. É maravilhoso porque é de grande abundância. É maravilhoso porque a rede se rasgou de tanto peixe. É maravilhoso porque o barco quase afunda, tamanha quantidade de peixe. Por isso se chama maravilhosa. Só que se Pedro tentasse voltar com o barco e levar todo o peixe para pagar a dívida, para sustentar a família, talvez ele não conseguiria, o barco afundaria. E aí que Jesus entra e diz: chama os barcos vizinhos e reparte o peixe com eles. Porque se Pedro tentasse voltar com o peixe inteiro, com a quantidade inteira, não conseguiria. Jesus ensina um princípio para ele. Diz assim: olha, Deus não pode dar abundância para quem não consegue partir com o próximo. Deus não pode prosperar alguém se essa pessoa não entende o momento certo de repartir a abundância. Deus não pode prosperar alguém se essa pessoa não entende o momento certo de dividir a prosperidade com o próximo. E aí Pedro divide. Depois que Pedro divide o peixe, aí entra a parte que eu mais gosto do texto. Jesus diz para ele: agora, larga tudo que você tem aí e siga-me. Porque tu não serás mais pescador de peixe, mas serás pescador de homens. Essa é a parte que eu mais gosto. Por quê? Primeiro, a epígrafe do texto diz: a pesca maravilhosa. Isso daqui era tudo que Pedro procurava. Pedro passou muito tempo atrás disso. Atrás da pesca maravilhosa. Só que aí, de repente, Pedro diz, o texto diz: deixando tudo, o seguiu. Quem é que deixa algo maravilhoso para trás depois de tantas tentativas, depois de tanta energia gasta, para poder seguir uma pessoa que ele acabou de conhecer? Quem é que deixa? Me chama a atenção o fato de que Jesus poderia dizer para Pedro assim: olha, Pedro, siga-me na beira da praia. Você já pensou nisso? Jesus poderia dizer: Pedro, siga-me na beira da praia. Só que Jesus permite que Pedro alcance o ápice da pesca na vida dele. Talvez Pedro nunca tenha pescado tamanha quantidade. Jesus permite que ele alcance agora. Para depois dizer para ele: agora deixa tudo e siga-me. Jesus poderia dizer para ele: olha, eu já preguei para a multidão, você vai ser meu discípulo, agora pode me seguir. Como fez, por exemplo,
com o jovem rico, com o Mateus, né? Comportamento de impulsividade. Às vezes a gente quer proteger Jesus, sim ou não? Às vezes a gente quer proteger Jesus dos outros. Pedro era esse homem. A maioria das vezes, Pedro agia de forma impulsiva. Uma vez ele disse: Jesus, eu nunca vou te abandonar. Quando Pedro fala isso, Pedro não calcula quanto isso vai custar para ele. Sabia disso? Muitos de nós somos como Pedro. A gente diz para Deus: eu te amo, Senhor. Eu te amo, Deus. Hã? Nós cantamos louvores dizendo: eu sou apaixonado por ti. Eu sou apaixonado pela tua presença. E muitos de nós não calculamos o quanto isso vai custar para nós. O amor, ele custa. Quando nós dizemos para Deus: nós te amamos, automaticamente nós estamos dizendo: nem que custe a minha própria vida. Nem que custe tudo que eu tenho. Eu sou apaixonado por ti, por fazer a tua vontade. Nós não estamos calculando que talvez isso vai custar tudo que você tem. Vai custar tudo que você é hoje. Vai custar tudo que você construiu até hoje. Pedro dizia isso. E aí Jesus disse para Pedro: tu me amas? Tu me amas? Antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Porque eu te conheço mais do que você se conhece. Hã? Aí chega um momento, que nós lemos aqui, que Jesus vai testar Pedro novamente. Na verdade, Jesus não testa só Pedro, testa todos os discípulos que estão no barco. A Bíblia diz que Jesus sobe no monte para orar e fala para os discípulos: olha, eu quero que vocês atravessem para o outro lado, para Genezaré. A minha intenção é ir até lá, pregar para o povo que está lá. E aí talvez os discípulos tenham pensado assim, ó: mas a gente pode esperar Jesus orar, descer e a gente vai com ele. A Bíblia diz que Jesus insiste para os discípulos, dizendo: não, eu quero que vocês vá até o outro lado. Não me esperem. Eu vou orar e depois eu encontro vocês. Jesus vai para o monte, ora, e depois Jesus desce. Os discípulos estão atravessando o mar, ou o lago, dependendo de como está na sua Bíblia. E aí vem uma grande tempestade, o vento contrário. Eles começam a ficar aterrorizados ali, temerosos. Aí a Bíblia diz que Jesus, para se encontrar com os discípulos, começa a andar sobre as águas. Existe uma intenção de Jesus aqui, porque tudo que Jesus faz é intencional. Jesus queria testar os discípulos. Automaticamente testaria Pedro novamente. É a segunda vez que o encontro de Jesus vai revelar uma direção para esse homem. Segunda vez. A Bíblia diz que os discípulos ficam amedrontados. E aí eles vão dizer assim: olha, lá vem um fantasma. Existiam 3 coisas no barco. Primeira coisa, existia medo. Repita comigo: medo. Não é pecado sentir medo. Não é pecado sentir medo. Pecado é quando a gente deixa que o medo nos paralise. Pecado é quando o medo te afasta da presença dele. Pecado é quando o medo te afasta da igreja. Pecado é quando o medo te afasta de uma vida de oração. Pecado é quando o medo te impede de cumprir o propósito que Deus te revelou. Só que eu só vou limpar aqui, porque o pastor só se referiu ao púlpito. Eu estou sendo uma pessoa medíocre. A pessoa medíocre é quando é uma pessoa que só faz aquilo que pedem para ela fazer. Isso é uma pessoa medíocre. Sim? Existia medo no barco, existia mediocridade no barco, mas existia também coragem no barco. É aqui que fica bom, né, o texto. Porque diante da mediocridade de todos os discípulos, existe um que tem medo, mas ao mesmo tempo também tem coragem. Diz assim: olha, por que vocês têm medo? Sou eu, o Senhor. Aí Pedro responde: se é o Senhor, então me faz ir até o Senhor. Se é o Senhor, então eu quero ir até o Senhor. Pedro poderia dizer: se é o Senhor, então faça com que a tempestade passe. Hã? Isso aqui é uma virada de chave, sabia?
Porque Pedro poderia dizer, se é o Senhor, faça com que o vento contrário cesse. Aí sim eu vou acreditar que é o Senhor. Se é o Senhor, então faça com que as coisas fiquem bem. Aí sim eu vou acreditar que é o Senhor. Ou então, melhor, se é o Senhor, então o Senhor se aproxima do barco para a gente te enxergar melhor. Aí sim eu creio que é o Senhor. Só que Pedro não vai dizer nada disso. Olha o que Pedro vai dizer. Se é o Senhor, então me faz ir até o Senhor. E ele diz ainda, eu quero ir até o Senhor, mas eu quero andar no mesmo lugar que você está andando. Em outras palavras, eu quero pisar no mesmo lugar que você está pisando. Quantos estão entendendo aqui? Diga glória a Deus. Diga para uma pessoa que está do seu lado assim, olha, você só vai fazer a vontade de Deus. Fala. Quando você pisar no mesmo lugar que Jesus está pisando. Do contrário, você será como os outros discípulos. Tem medo, tem mediocridade e não tem coragem. Pedro poderia pedir muitas coisas, só que o desejo dele é pisar aonde Jesus está pisando. É andar onde Jesus está andando. Vir à igreja não faz de você um cristão. Glória a Deus. Glória a Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Cumprir as agendas da igreja, só isso não faz de você um cristão. Glória a Deus. Glória a Deus. O quanto você sabe falar, pregar, não faz de você um cristão. O quanto você sabe de música, o quanto você sabe de teologia, o quanto você sabe das programações da igreja, não faz de você um cristão integralmente. Só quando você, ao invés de dizer, você só é Jesus se as coisas estão boas. Você só é Jesus se o vento contrário cessa. Você só é Jesus se a tempestade acaba. Você só é Jesus se você me tira do vermelho na conta bancária. Você só é Jesus se a minha despensa está cheia. Você só é Jesus quando as coisas estão boas. É quando você diz, você é Jesus quando você me faz andar no mesmo lugar que tu está andando. Glória a Deus. Há três anos atrás, eu estava indo numa aldeia indígena. Foi quando essa chave virou para mim. Porque de manhã eu estava fazendo meu devocional e Deus me deu essa palavra aqui, pastor. E aí, lendo essa palavra, eu fiquei pensando, nossa, gente, me perdoem, tá? Pelo que eu vou falar aqui agora, vocês podem me julgar, talvez não. Mas eu disse naquele devocional, nossa, se eu tivesse lá naquele dia, eu seria como Pedro. Eu disse, acredite, eu tive a coragem de dizer que se eu tivesse naquele dia no barco, eu talvez pediria para andar sobre as águas também. E pasme, eu estava chorando, ouvindo um louvor, fazendo meu devocional, muito mexido, dizendo, Deus, me dê uma experiência como essa. Me faça andar sobre as águas, porque eu quero andar no mesmo lugar que tu está andando. Eu falei isso de manhã para Deus, no meu devocional. À tarde, eu fui numa aldeia indígena chamada Capoto. Essa aldeia fica lá no norte do Mato Grosso, perto do Pará. E Capoto, no Caiapó, na língua indígena, significa cerrado. Era um lugar que não tinha água. Não tinha água, era só cerrado. Algumas árvores pequenas ali, pedra, muita pedra. E aí a gente foi de carro até essa aldeia, só que o carro quebrou, caiu na ribanceira. A gente saiu do barco e não tinha mais o automóvel, né, para levar a gente até a aldeia ali. E a gente calculou mais ou menos 9 quilômetros do lugar que a gente parou ali até a aldeia. 9 quilômetros. E aí o pastor, olha, a gente está 9 quilômetros mais ou menos da aldeia. Se a gente pegar essa reta aqui direto, a gente vai chegar na aldeia. Eu falei, então vamos embora, vamos andando. Eu estava naquele fogo missionário, coração queimando por missões, ainda estou. Mas naquele dia ali eu estava queimando, irmão.
E aí eu falei, então vamos. E aí a gente começou a andar 3 horas da tarde, deu 10 horas da noite, a gente estava na mata, perdido. E a gente não chegou. E a minha esposa ficou no carro, cuidando do carro. Minha esposa e nós 5 meninas. E aí eu comecei a pensar muita bobagem. Comecei a pensar que eu poderia morrer. E eu nem pai era ainda, não sou. Nem pai era, eu falei, Deus, eu quero ser pai. Não me deixe morrer agora. Por favor, Deus. E era 10 horas da noite, a gente não tinha água, não tinha comida. As pernas já não aguentavam mais, a gente sentou na grama, eu e o pastor João lá do Mato Grosso. E eu falei, aí pastor, o senhor que está mais tempo do que eu aqui, o senhor não vai tirar a gente dessa? Ele falou, eu estou tão perdido quanto você. Eu falei, meu Deus, se o pastor que trabalha aqui há 20 anos está perdido, eu trabalhava ali 1 ano ainda. Eu falei, vou morrer, pronto. Eu falei, comecei a pedir para Deus guardar minha esposa, pelo menos que ela sobreviva, né? Lá no carro que ficou para trás, e a gente começou a andar, de repente, a gente parou ali, tudo escuro. Ambiente de cerrado lotado de onça, de java-porco, de porcão do mato. Lotado. E aí o pastor falou, vamos orar. Eu falei, vamos. Ele falou assim, Deus, se aqui é o nosso limite, então o Senhor envia socorro. Amém. Quando ele falou amém, um carro apareceu atrás da gente. Um farol muito grande. Eu achei que era um anjo. Eu estava com tanta sede, com tanta fome, que eu já estava no espiritual já. Eu achei que era um anjo. Eu falei, é um anjo, pastor. Ele, não, é um farol. É um carro. E era o carro da saúde indígena, né? E aí o cara falou assim, olha, vocês estão perdidos, a gente está indo para Capoto. Ele falou, é por aqui mesmo. Eu falei, não é possível. A gente está horas andando. Ele falou, é porque da onde o carro parou, vocês estão a 25 km da aldeia. A gente calculou 9. Ele falou, não, é 25 quilômetros, lá da ribanceira. Vocês estão andando o dia todo. Ele falou, é. Aí a gente subiu na capota, né, do carro dele. Fomos até a aldeia. Quando chegou lá, a aldeia estava toda esperando a nossa chegada. Tinham 10 indígenas para batizar. E detalhe, nunca tinha entrado um missionário branco nessa aldeia. Nunca tinha entrado um pastor nessa aldeia. Era a primeira vez, eles estavam esperando ansiosamente pela nossa chegada lá. Quando eu cheguei, eu sentei no chão, tinha umas mangas, né, que eles gostam muito de manga, tinha umas mangas, a gente começou a chupar a manga de tanta fome. Começamos a chupar a manga, comer manga, era 11 horas da noite. Minha esposa lá, eu não sabia o que tinha acontecido. Vou lá no carro, minha esposa e os meninos. A gente começou a comer manga, e aí as crianças ficaram em volta da gente, e eu, naquele momento ali, eu ouvi Deus falar comigo. Deus falou assim, ó, foi você que me pediu para andar comigo sobre as águas. Ele falou. Lembra da tua oração de manhã? Foi tu que me pediu. Você disse na tua oração, eu quero andar onde o Senhor está andando. Ele disse, pois bem, é aqui que eu estou andando. Todas as vezes que eu fico triste, eu tenho porque se você diz que isso não acontece com você, então você é um super-homem. Mas todas as vezes que eu fico triste, com vontade de desistir do meu propósito com Deus, eu me lembro de que não há outro lugar. Diga para quem está do seu lado, não há outro lugar. Diga assim, ó, existem lugares prazerosos, mas o melhor lugar para se estar é aonde Jesus está. Aonde Ele está andando. Glória a Deus. Glória a Deus. Todas as vezes que eu fico triste, eu penso em desistir, eu lembro dessa experiência. E eu lembro que um dia eu fiz uma oração perigosa, dizendo, eu quero andar no mesmo lugar que tu está andando. Sabe o que é isso? Andar no lugar que Jesus está andando vai te tirar do lugar que Ele não está andando. Glória a Deus. Só um pegou isso aqui, né? Andar aonde Jesus está andando vai te tirar do lugar que Jesus não está andando. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sinto a presença dele aqui nesse lugar, tá? Sabe o que é isso? Jesus está dizendo, eu vou te tirar de certos ambientes. Eu vou te tirar de certos lugares. Eu vou te tirar de certas amizades, de certas rodas de pessoas, porque Deus não está lá. Deus não está pisando, Deus não está andando.
Vou te colocar no lugar que Jesus está andando. Glória a Deus. Uma vez, a gente foi numa aldeia indígena, outra aldeia agora, outra região, no Alto Xingu, perto já da região amazônica, da área amazônica ali. A gente estava no Alto Xingu e fomos numa aldeia de uma etnia chamada Juruna. Era uma aldeia não alcançada, é um povo não alcançado também. Foi eu, minha esposa e um pastor, mais duas missionárias, mulheres. E a gente chegou lá nessa aldeia, primeira vez que um missionário entrou nessa aldeia. Tinha ali uma família de Jurunas, uma aldeia com muitos indígenas. E eles nunca tinham visto alguém que não tivesse cabelo, por exemplo. Quando eu cheguei, eles ficaram ali, né, passando a mão aqui na minha cabeça. Nunca tinham visto alguém com careca. E a gente chegou lá, fomos conversar com o cacique. Você sabe quem é Jesus? Ele disse, não conheço esse. Quem ele é? Ele já passou aqui pela região do... E a gente falou, você não conhece Jesus? Ele, não conheço Jesus. E aí, a gente falou assim, não, pois então Jesus, a gente vai falar sobre Jesus para o Senhor. A gente quer te apresentar Jesus. Ele falou, acho que eu sei quem é Jesus, ele falou. Daí eu fiquei espantado. Ele falou assim, acho que eu sei quem é Jesus. Jesus é um homem que tem um chapéu... Tá filmando no YouTube? Tá não? É um homem que tem um chapéu de cowboy? Não, Jesus tem chapéu de cowboy? Não sei. Acho que não. Aí ele falou, ele tem uma camisa de botão? O indígena perguntou, eu falei, não. Peraí, peguei a Bíblia. Ele falou, porque eu acho que Jesus passou bem por aqui, ali pela BR. Eu me encontrei com Jesus. Eu falei, será? Ele falou, inclusive disseram que ele tem um programa de TV. Eu falei, não, esse não é Jesus. Ele falou, poxa, eu me encontrei com ele disse que voltaria na minha aldeia. Já faz mais de 20 anos. Sabe que o nosso maior desejo era receber um missionário aqui? Disseram que eles foram no Estapaiúna, mas nunca entraram aqui na nossa casa. Aí eu falei, pois bem, então, hoje, aprove a Deus enviar um missionário para a sua aldeia. E aí falamos sobre Jesus para ele, aquele cacique se converteu. Foi o primeiro indígena Juruna a se converter ao Evangelho de Jesus. Uma semana antes, eu estava ligando para minha mãe dizendo, mãe, acho que eu vou aceitar de volta aquele emprego que eu tinha. Acho que eu estou pensando em voltar para o Rio de Janeiro. E aí eu lembrei que quando nós andamos aonde Jesus está andando, a gente alcança aquilo que nós humanos não conseguimos alcançar. Glória a Deus. Amém? Fique de pé comigo. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria: todo encontro com Deus nos revela uma direção e um motivo de renúncia. Fazer a vontade de Deus vai implicar isso na sua vida. Você vai ter que deixar coisas para trás. Talvez aquilo que você construiu a tua vida inteira, né? Era o estereótipo perfeito, era o projeto perfeito. Você vai precisar deixar para trás para fazer a vontade de Deus. Eu não estou dizendo que você vai ser um missionário em outro país. Às vezes você pode estar aqui dentro, mas não estar caminhando no mesmo lugar que Jesus está caminhando. Diga para quem está do seu lado, mas nessa noite, Jesus vai te colocar no caminho de volta, vai. Glória a Deus, glória a Deus. Feche seus olhos. Eu vou orar por você e eu gostaria que você orasse também, pedindo que essa mensagem seja uma verdade na sua vida. Pedindo que as oportunidades de Deus cheguem até a tua vida. De poder andar com Ele, de poder caminhar com Ele, de poder fazer a vontade dEle. Deus, é isso que nós oramos, Deus. Oramos para que essa mensagem seja uma verdade e que aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, seja no mesmo lugar que o Senhor já está pisando. Às vezes nos enganamos de que as agendas
de que as programações nos colocam no lugar certo, mas às vezes nós estamos distante do lugar que o Senhor gostaria que estivéssemos. Mas se é teu propósito, se é tua vontade também, levanta missionários aqui nessa igreja. Pessoas que têm o coração queimando por missões e que servirão com alegria. Pessoas que um dia vai estar lavando a rede, mas que no outro vai ter que estar costurando a rede, de tanta bênção que o Senhor vai enviar. Pessoas que talvez estavam pescando peixe, mas que o Senhor vai usar o mesmo dom para pescar homens. Deus, em nome de Jesus, nós oramos para que isso seja uma verdade. Oramos, Deus, para que as nossas experiências não sejam mais experiências comuns no teu reino, mas nós queremos andar sobre as águas. Queremos andar sobre as águas, Jesus. Mesmo que a gente tenha medo, nós queremos que o Senhor implante coragem no nosso coração e nós queremos andar sobre as águas. Porque andar sobre as águas é quando eu estendo o teu reino até aquele que ainda não se converteu. Eu quero andar sobre as águas. Essa é a minha oração, Deus, para a nossa vida. É isso que eu te peço, Pai, para cada alma, para cada pessoa que entrou por essas portas. Nós queremos fazer a tua vontade, nem que isso implique nas renúncias que nós precisamos fazer. Em nome de Jesus, se você crê nisso, aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Pode tomar teu assento. Assim como eu, enquanto pastor, tenho os desafios da vida de um pastor, assim como você, na área que você atua na igreja, este servo do Senhor também tem seus desafios junto com sua esposa. E é óbvio que as dificuldades tendem a fazer com que eles esmoreçam e desistam, mas que eles de verdade continuem caminhando na direção do Senhor para a vida deles, nessa trajetória enquanto missionários e durante o tempo que o Senhor quiser usá-los no campo missionário. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, teu filho veio aqui nos abençoar, Senhor, com a sua experiência, com a palavra que brotou no seu coração. Nós fomos abençoados, mas eu quero colocar o teu filho mediante a essa trajetória ministerial, não apenas ele, mas também a sua esposa. Então que essa bênção que ele recebe, a sua esposa também possa receber nesse exato momento, porque tu é Deus de perto e tu é Deus de longe. Eu não sei, papai, durante quanto tempo o Senhor deseja usá-los no campo missionário, mas, Pai, que eles recebam o vigor, que eles recebam todo o suporte. Pai, se eles estão tendo carência de parceria de igrejas, se eles estão tendo carência de mantenedores, pessoas que se colocarão na brecha para semear na vida dos teus filhos, para que em paz eles possam servir na Arábia, integralmente no campo. Senhor, toma nas tuas mãos as ideias, toma nas tuas mãos os projetos, tudo aquilo que brota no coração deles, direcionado pelo teu Espírito, respalda, varão. Todas as portas que ainda não se abriram, Pai, que tu possa abrir portas. Nós sabemos, meu Deus, que muitos dizem que vão ajudar e na hora não ajudam, começam e param, mas tu é aquele que nunca dorme, porque tu é o guarda de Israel. Entra nesse cenário, modifica o que precisa ser modificado, traz a estabilidade e a segurança que eles carecem nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Você pode celebrar Deus com as suas palmas, igreja? Então,